O ateísmo é uma consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com você novamente. Vamos entrar aqui nesse assunto aqui que foi uma dúvida que um inscrito colocou aqui, tá? Olha só, o ateísmo nada mais é que um pensamento, né? É uma linha de pensamento. Pessoas, né? Composta por pessoas que não acreditam na existência de nenhum tipo de divindade, tá? Então, aí, no sentido mais amplo, aí são pessoas que não acreditam, uma linha de pensamento que não acredita aí que exista divindades, né? Isso aí inclui não só o Deus bíblico, como também qualquer outro tipo de divindade, né? Zeus, esses da mitologia nórdica, qualquer deus aí. Não só o verdadeiro, como também os deuses pagãos. E a maioria deles estão relacionados aí a pessoas que atuam na área da filosofia, né? A maioria dos filósofos, eles não acreditam, os filósofos aí que tem essa linha de ateísmo, eles não acreditam na existência de Deus, porque, segundo eles, eles só acreditam naquilo que eles veem, naquilo que é óbvio, naquilo que não é relativo. A filosofia, o campo aí do ateísmo, eles têm muitas perguntas, mas não têm respostas. Por eles não crer em um Deus, eles também não têm respostas para se de fato existe ou não. Eles dizem que Deus não existe, porém eles não podem provar, né? E aí aquela série de questionamentos inexplicáveis que nem eles conseguem responder. E existe o ateu por convicção, que é aquele ateu que simplesmente diz que não acredita em Deus porque ele não quer mesmo acreditar em nenhum Deus. Existe o ateu aí que não quer acreditar no Deus da Bíblia, né? Existe o ateu aí que ele diz assim: não, eu sou ateu. Quando você pergunta assim, você crê em Deus? Não, eu sou ateu, mas nem ele sabe o que é ateísmo, tá? Ele diz que é ateu porque ele não acredita no Deus da Bíblia, tá? Mas então, o ateísmo é uma consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo? Depende, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo gera ateísmo, mas o ateísmo que a blasfêmia contra o Espírito Santo gera é um ateísmo direto. É um ateísmo aí ligado diretamente ao Deus bíblico, tá? O ateísmo gerado pela blasfêmia contra o Espírito Santo é muito bem direcionado, tá? Ele é focado no Deus bíblico, no Espírito Santo bíblico, tá? Então, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele se torna uma pessoa que é anti todas as coisas referentes aí ao Deus bíblico, né? Ao Deus da Bíblia. Enquanto que o ateu, que nunca conheceu a Deus, que nunca se converteu, mas ele decide ali não acreditar em Deus nenhum, essas pessoas aí não foi aí uma consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo, apesar de que, se eles vierem aí a perder sua salvação, ou a morrer, né, vamos dizer assim, né, naturalmente, nessa crença, eles acabarão aí perdendo a sua salvação aí, tá, meus queridos? Então, o ateísmo é uma linha de pensamento de pessoas que não acreditam em nenhum tipo de divindade, tá? Não podemos confundir, tá? Essas pessoas aí são pessoas voltadas aí a questão aí da filosofia, né? Nós não podemos também dizer aqui que a filosofia em si ela não serve, não tem valor nenhum, porque Paulo era um filósofo, mas Paulo era um filósofo ali baseado na realidade, tá? Baseado naquilo que ele cria na verdade, né? Existe a filosofia baseada na verdade, existe a filosofia baseada na ilusão daquilo que será que é, não existe, não tem muitas perguntas e não tem respostas, tá bom? E aquele ateu que se torna ateu por conta de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, aí esse ateu aí, ele se torna um ateu aí bem direcionado, ele é específico aí, se torna um ateu especificamente aí voltado a não acreditar mais em Deus, nas coisas relacionadas a Deus e ao Espírito Santo, tá, meus queridos? Então, se vocês entenderam aí, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal também, tá bom, meus queridos? Mas não se confundam, tá bom? Ateísmo é uma coisa, ateísmo é todo aquele que não acredita em Deus nenhum. E o ateu é aquela pessoa natural também que decide não acreditar em Deus, a maioria das vezes, Deus da Bíblia. Porém, o ateu
que blasfema contra o Espírito Santo, causada por blasfêmia contra o Espírito Santo, esse aí não tem mais chance de salvação. Ele vira um ateu mesmo, em todos os sentidos falando, em todas as áreas falando, não só filosoficamente falando, como psicologicamente, como sentimentalmente, tá? E o ateu aí, natural, vamos dizer assim, é uma pessoa que lá na frente pode se converter. Eu conheço alguns que se converteram, né? Dizer que era ateu, mas depois tiveram encontro com Jesus e se converteram. Já o ateu aí, que vira ateu por causa da blasfêmia, esse aí não tem mais chance para ele, tá bom? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, Deus assim permitir. Deus abençoe a todos. Olá, meus queridos, Sérgio Silva novamente com vocês, tudo bem? Hoje o assunto é bastante importante, claro que não é diminuindo os outros, né, os outros temas, mas é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo, porque depois muitos vão lá nos comentários, né, e digitam assim: pastor, irmão, eu não entendi aquilo lá, e por aí vai. Bom, o que é toque? Mais precisamente, o que é toque religioso? Será que a pessoa blasfemar, tendo este problema, terá perdão ou não? Bom, meus irmãos, eu vou explicar tudo para vocês agora. Primeiro, vamos dar aí uma analisada se você sofre com este transtorno ou simplesmente aí é o iniciante no assunto sobre blasfêmia, sem ter aí total conhecimento, sai por aí achando que cometeu pecado grave, sem nem ter passado perto, ok? Bom, o que é o toque? Toque é pensamentos excessivos, obsessões, né, que leva a comportamentos repetitivos, compulsões, né? Transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado aí por pensamentos e medos, né, irracionais, obsessões que levam a comportamentos compulsivos. Entendeu, meu irmão? Preste atenção, que as peças vão começar a se encaixar, tá? E você vai entender a questão da blasfêmia, ok? Só para você ter uma noção, o tratamento pode até ajudar a controlar aí esse problema. Ele também é crônico e pode durar a vida toda, geralmente aí diagnosticado aí pela própria pessoa. Não requer exames de laboratório, imagens de cabeça, né? Existe também níveis diferentes em algumas pessoas, em outras é ocasional. Bom, este aqui foi um resumo do toque geral, porém ele pode ramificar para outras áreas. E como estamos falando aqui de blasfêmia contra o Espírito, o toque agora está num campo religioso. E é agora que você precisa respirar fundo e prestar bem atenção no que eu vou falar. Bom, meus irmãos, o toque religioso às vezes é imperceptível, tá? E só se manifesta nos momentos mais íntimos, tá? Principalmente quando você quer muito se aproximar de Deus. E talvez você esteja passando por isso e nem saiba. Vou dar aqui algumas informações sobre o sintoma do toque religioso. E você vai aí fazer uma autoanálise se isso tem a ver com você, tá bom? Preste atenção. Os sintomas do toque religioso são o seguinte, tá? Pensamentos ou medos de ser indigno de salvação, tá? Esse é o primeiro. Pensamentos intrusivos com conteúdo que violam sua fé, tá? Imagens mentais com conteúdos angustiantes, medo de que as orações tenham sido ditas incorretamente ou parte tenha sido deixadas de fora. Prestou atenção aí? Vou repetir para vocês. Sintomas do toque religioso são pensamentos ou medos de ser indigno de salvação, tá? Pensamentos intrusivos com conteúdos que violam sua fé. Preste atenção nesta segunda, porque já vou voltar nela. Imagens mentais com conteúdo angustiante, medo de que as orações tenham sido ditas incorretamente ou parte tenha sido deixadas de fora. Há alguns destes sintomas aí. Se algum destes sintomas aí são familiares com o que você está vivendo, agora eu vou te falar aqui em um campo. Eu vou falar aqui em que campo deste transtorno está a perturbação da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos voltar aqui para o segundo sintoma, tá? Abre aspas. Pensamentos intrusivos com conteúdo que violam sua fé. E é aí que está todo o problema de você achar, né, exaustivamente cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Aí você me pergunta, irmão, mas como é que blasfêmia contra o Espírito por toque religioso não tem poder de consumação? O próprio sintoma já responde, tá?
Tá? Pensamentos intrusivos com conteúdos que violam sua fé. Pensamentos intrusivos são involuntários e pensamentos involuntários não possuem dolo. O que isso significa, irmão? Isso significa que não houve intenção. Você foi ou está sendo vítima de um problema psicológico, onde na verdade te faz ter certeza de que cometeu algo que não consumou. Aí você fala, mas irmão, eu tenho certeza, convicção, estou perdido, é o fim, vou esperar o dia de dar um mergulho no fogo eterno. Não vai não. E olha que todas essas opções que citei também estão dentro dos sintomas do toque religioso. O medo da condenação eterna, tá bom? Agora eu vou falar aqui algo que vai soar como loucura para alguns de vocês. Os sintomas de toque religioso pode ser usado para provar que você não blasfemou contra o Espírito Santo. É isso mesmo. Mas como assim, irmão? As pessoas que realmente blasfemam, contra o Espírito Santo não têm nenhum destes sintomas, pois todos eles demonstram uma preocupação exagerada de perdição eterna. E para o blasfemo não existe preocupação em nenhum sentido ou aspecto. O toque para quem blasfema contra o Espírito Santo está voltado para o cotidiano e não para o espiritual. Tá? Bens materiais, saúde física, vida amorosa, nada em relação a Deus, nem mesmo um será que pequei. Então, meus queridos, blasfêmia contra o Espírito Santo por toque religioso não é imperdoável. E você pode ficar em paz. O toque religioso não tem poder de te fazer ter certeza de que está sendo enganado por um transtorno e pela fé ter convicção de que não cometeu o pecado grave de blasfêmia e que sua salvação está garantida nas mãos do Senhor. Vou deixar aqui uns versículos para você meditar e tirar esses pensamentos da mente. Olha só o que diz lá em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 27 vai dizer o seguinte: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só o que o Espírito está falando. Se você tem medo de orar ou não sabe, eu garanto que vou interceder ao Pai por você com gemidos, ou seja, você não está sozinho. Mas aí ele nos dá outra garantia, uma garantia maravilhosa de salvação, e quer que você acredite nele. Olha só o que diz Romanos 8,33. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará, ou seja, o 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica na paz, meus queridos. Deus abençoe vocês. Vocês não blasfemaram contra o Espírito Santo. Deixa seu like aí, compartilhe. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos. Nós aqui novamente, sou Sérgio Silva, seja bem-vindos ao nosso canal aí, Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho aí de notificação para não ficar perdido aí pelo caminho quando chegar aí vídeo novo, ok? Então, indo aqui direto ao ponto. Como impedir que a falsa blasfêmia tire de você a alegria da sua salvação? Vou falar bem devagarinho para vocês entenderem tudo na íntegra, tá? Meus queridos, por que eu estou tocando novamente nesse assunto, blasfêmia, tá? Novamente. Porque a maioria dos problemas relacionados à incerteza sobre a salvação vem de uma suposta certeza, tá? De achar que cometeu aí um pecado grave, né? Pecado de blasfêmia, um pecado
aí preocupante, né? É um pecado grave contra Deus. E a maioria das pessoas que acham que não serão salvas é porque, segundo elas, não sentem mais a presença de Deus. Porém, não é bem assim que as coisas aí referente a este assunto acontecem. Tá bom, meus queridos? Isso por quê? Para que você realmente sinta, tá, culpa por um pecado, ele precisa ser primeiramente consumado. É isso mesmo. E no caso aí da blasfêmia contra o Espírito, tá, essa consumação é extremamente difícil devido a uma série de situações e fatores, tá? E para que a alegria da salvação seja de fato afetada na sua vida, não pode haver nenhuma dúvida sobre o ato pecaminoso, tá? É por isso que o sentimento duvidoso ou certeza da mentira, do pecado, tá, da blasfêmia, faz você achar que não merece mais aí ser salvo, que não é mais digno de salvação, não é mais digno de ser ouvido por Deus, Deus não te ama mais, tá? Mas aí você pergunta, mas irmão, como é de fato ter a alegria da salvação? Bom, meus queridos, a alegria da salvação engloba aí vários fatores que vão desde aí a capacidade de ignorar pecados involuntários, tá? Aqueles pecados que vêm, você sabe que você não queria ali, você ignora, não só físicos, mas também em pensamento, aqueles pensamentos intrusivos que vem ficar perturbando, tá toda hora martelando. Como também fortalecimento emocional positivo diante das situações adversas. Ou seja, a pessoa que crê na sua salvação, independente das circunstâncias, vai entender que a sua salvação, tá, é o seu bem mais precioso, tá? Superando aí qualquer alegria ou adversidade na sua vida, tá, meus queridos? Pois esta fé está firmada em uma promessa verdadeira, presta atenção, de quem realmente morreu e ressuscitou de dentre os mortos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, tá? A alegria da salvação é resultado de uma fé aí inabalável, tá? De alguém que, ao ter certeza da sua salvação, saberá que Jesus lhe fez, e executa, né, esta promessa. Logo, todas as outras necessidades em sua vida será possível, tá? Ter a alegria da salvação também, meus queridos, fará com que o sentido, tá, da sua fé no Deus verdadeiro permaneça, pois só Ele é capaz de fazer a promessa, tá? E também a cumprir. Só Jesus, ele tem o poder de fazer a promessa e fazer cumprir, tá? Né? Deus, ele faz essa promessa e faz cumprir em seu Filho. Nisso também revela que você não depende de deuses falsos e pagões. A sua adoração é bem direcionada, tá bom? E por fim, ter a alegria da salvação também é acreditar que você conquistou não pela sua própria força, presta atenção, não pela sua própria força, que tem muita gente aí que se acha indigno de se aproximar de Deus. Ninguém é digno de se aproximar de Deus, tá? Não pela sua própria força ou mérito, mas pela graça, o favor que nós não merecíamos, mas por causa do amor de Cristo, que nos escolheu amar primeiro. Olha só, tá? Crer, tá, e ter a alegria da salvação é um ato de gratidão por aquele que é o maior bem que você possa ter em sua vida, o dono da sua alma, que é Cristo. Por isso, meus queridos, não se perturbe, tá? Não perturbe seu coração com pensamentos aí de blasfêmia, tá? Não deixe que tudo isso aqui que eu falei a você aí desde o início seja imaculado, manchado, bloqueado por achismo ou engano, tá? De pecados não consumados, tá bom, meus queridos? Só lembrando a vocês aí que se você, em algum momento aí, cometer algum pecado aí voluntário, se arrependa, peça perdão e o Senhor vai te perdoar, tá? Enquanto a blasfêmia, tá? Em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, esqueça isso. É praticamente possível
que você a tenha cometido, a tenha praticado. Senão você não estaria aqui, neste canal aqui, neste vídeo aqui, me ouvindo falar com você, tá bom? Procurando ajuda, procurando respostas, tá bom? Conselhos, tá bom? Tá, meus queridos? Então este aqui foi mais um vídeo para você. Espero que tenha gostado. Como sempre peço, né? Deixa aí o seu gostei, seu joinha aí. Se inscreva, tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreva lá nos comentários, que assim que eu tiver um tempo eu vou lá responder vocês, tá? Paz do Senhor, até o próximo vídeo.